Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta. Eu vou rodar um vídeo aqui do André, da Rock Collector, né? Um canal que eu particularmente gosto bastante. O André ele entrou com a Rock Collector, depois teve uma fase ali da vida dele que ele desmanchou o canal, né? Deletou o canal, voltou, deletou e agora voltou, e pelo jeito agora voltou definitivamente. É um cara super inteligente, é um cara super antenado, gosta do colecionismo, ele é um colecionador de CDs e tem muito a acrescentar aqui. E nesse vídeo que a gente vai ver é quando a lista de discos está no fim. Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado, com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Bora lá, André. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre listas de desejos, ou wishlist, né, os discos que ainda a gente deseja ter na nossa coleção. Meu nome é André, você está no canal Rock Collector, seja muito bem-vindo, espero que goste do vídeo, do conteúdo do canal e permaneça por aqui acompanhando, se inscrevendo e curtindo aqui os vídeos do canal. Inscreva-se lá no canal do Rock Collector, sempre um bom papo por lá. Olha, eu sou do signo de Virgem e dizem que nós, virginianos, temos uma certa fissura por fazer listas. E eu já há um bom tempo tenho minha lista de desejos dos itens que eu quero. O curioso é que quando eu penso no início da minha coleção, já tem aí uns 30, 35 anos que eu comecei a colecionar, primeiro com LPs, depois fui para os CDs, e eu me recordo que naquela época eu não tinha uma lista de desejos. Eu não sabia exatamente o que eu queria. Até porque naquela época, né, André, aquilo que a gente estava falando aqui, né, a gente era o único formato de mídia que a gente tinha para ouvir, né, não tinha streaming, né, meu? Talvez pela própria falta de informação da época, que Também. não tinha internet, não tinha acesso a porcaria nenhuma. Então quando ia comprar, ia nas lojas, eu tinha um outro título que eu já conhecia, mas era muita pouca coisa. Algumas bandas de nome eu conhecia, mas não sabia qual disco era bom, qual disco era ruim. Então se eu ia na loja e via o disco lá, por exemplo, Black Sabbath, não sabia se aquele disco era bom, se era ruim, qual que era, mas eu acabava levando, ou comprava pela capa, enfim. Não tinha uma lista propriamente dita. E foi assim durante muito tempo, até porque você achava com facilidade os discos, os CDs, na época que isso estava no auge, né? Tinha para vender em tudo quanto é canto, então você acabava não tendo muito critério, muita preocupação de ter que seguir uma lista. Daí o que acontece? Quando eu comecei a voltar... Os preços eram um pouquinho melhores, né? Nunca foi barato, mas me parece que o CD talvez não, né? O CD a gente consegue algumas coisas em sebo. Mas o CD específico que tu vai querer importar, tu vai pagar muito mais caro hoje, né? Na época tu até tinha acesso, tinha muita oferta de CDs que hoje só encontra importado no Brasil. Colecionar, eu já mencionei isso em alguns vídeos que eu parei de colecionar, me desfiz da coleção algumas vezes, mas eu tenho me mantido com a minha coleção de CDs aqui tem uns 10, 12 anos, e quando eu voltei a colecionar, eu acabei adotando ter uma lista de desejos. Eu acredito que muitas pessoas também têm essa lista. Não necessariamente está escrita, ou está no Excel, ou está lá no Discogs, ou simplesmente está na cabeça, mas eu acredito que muitas pessoas também têm uma lista dos itens que querem. É uma lista que acaba sempre crescendo, eu tenho um número na minha cabeça hoje de itens que eu quero, mas é lógico que a gente sempre acaba descobrindo bandas novas, discos novos, né? Acaba se interessando e adicionando na lista, então ela é quase que uma lista virtualmente sem fim. E por que eu resolvi adotar a questão da lista? Primeiro, quando eu voltei a colecionar, CDs, por exemplo, já não estava mais no auge, né? CDs, já ninguém mais estava querendo saber de CDs. E as lojas foram definhando, lojas de discos e que vendiam material de música foram definhando, se tornando cada vez uma coisa mais de nicho. Então, quando eu fosse comprar um item, eu tinha que ter certeza que era aquele item que eu queria comprar, porque se eu não comprasse, por exemplo, pode ser que eu nunca mais achasse ele para vender. E outros fatores também. Questão de espaço, questão financeira, né? Quando eu comecei a comprar CDs e LPs, eu era adolescente, morava com meus pais ainda. Sim. Então não tinha muito essa preocupação, mas a vida adulta ela traz mais boletos, a gente acaba tendo outros compromissos financeiros que não Vários boletos. deixa a gente gastar ou comprar tantos discos como a gente gostaria. Então eu tive que ser muito mais seletivo. Então desde que eu voltei a comprar, eu tenho tentado seguir essa lista e sido muito mais seleto naquilo que eu quero. Então hoje eu compro só realmente aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei que vai estar na minha prateleira, não vai estar me incomodando de estar aqui porque eu não estou escutando ou nem gosto de fato. Então tudo que eu tenho hoje aqui é realmente o que eu gosto e acabo usando essa lista como referência. Hoje, a minha lista, para fechar ela, está chegando ao fim, embora ainda falte relativamente bastante itens. Pelas minhas contas ali, dá mais ou menos uns 130 itens, 130 CDs que eu ainda quero para comprar. Mas eu arredondo para 150, que como eu falei, você vai descobrindo coisas novas, vai se interessando por outras coisas, então eu arredondei ele para 150. Até porque quando eu... Inveja, cara.
ter uma lista de só 150, cara. Puta, eu tenho a minha lista na cabeça, mas a minha lista ela nunca acaba, né? Ela nunca acaba e eu sempre desejo ter mais coisas, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter problema de espaço. Eu já tô tendo problema de espaço, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter mais problema de espaço ainda e vai ficar difícil, né, cara? O problema é... Eu não consigo definir uma lista, assim, pra mim, né? Tô sempre descobrindo som novo. Pode ser, talvez, que eu tenha que vender alguns itens aqui também, né? Isso talvez possa me ajudar a ter mais espaço, né? Tem coisas que eu não ouço mais, que eu tenho certeza que eu não vou ouvir, mas talvez o streaming, para aquele tipo de determinado de som, determinada banda, possa ser o que ok para mim, né? Não necessariamente eu tenho que ter em CD ou vinil, né? Enfim, né? Porque a gente vai mudando também, né? Pelo menos eu, né, cara? Eu não consigo, assim... Tem bandas da minha adolescência que eu ouço, gosto pra caralho. Tem bandas da minha adolescência que eu conheci e gostei naquele determinado momento. E hoje eu não consigo... Não é que eu não consigo mais ouvir, que eu não tenho mais aquele prazer pra ouvir. Tem coisas novas, né, que eu tô descobrindo, né? Não necessariamente bandas novas, mas também bandas novas. E que eu quero ter. Eu tenho certeza que eu quero ter. O problema é esse, né? Tu vai em ciclos, né? Quer dizer, o meu, né? Cada um tem o seu, né? Tem gente que fissura naquele tipo de som e ele vai até o fim e tá tudo certo. Cada um sabe da sua coleção, do seu gosto pessoal, né? Isso é uma coisa que eu prego sempre aqui. Mas pra mim, eu não consigo, cara. Eu sou muito, assim, é de mim, assim, eu sou muito curioso nesse sentido, assim, né? E curioso não só por descobrir, mas depois que eu descubro e gosto, puta, eu quero ter aquele item. Então, assim, vai ser difícil eu conseguir fechar uma lista. Mas vamos lá, né? A vida é longa, como eu falei, colecionismo é uma jornada. Quer receber de barbada aí as promoções diretamente no teu WhatsApp que saem na Amazon? CDs, LPs, equipamentos, cara, sempre com promoções e bons preços? Te inscreve no grupo do WhatsApp aqui embaixo, onde está passando o link abre.ai/desconecta-promo. A gente se vê lá. Construí, mandei fazer esse móvel que está atrás de mim aqui, eu já fiz ele com uma capacidade mais ou menos de acordo com o que eu pretendia ter. Então, se eu começar a ter mais CDs do que realmente estão na minha lista, do que eu desejo, isso vai começar a virar um problema de espaço. Só que qual que é o problema quando a nossa lista começa a chegar ao fim? Ela começa a funilar, ela começa a encurtar. Diferente no começo, onde você tem muita coisa que você quer, então você acha as coisas com muito mais facilidade, você consegue comprar as coisas com mais facilidade, principalmente as coisas que saíram nacional, usadas em sebos. No meu caso, a minha lista, apesar de ter 130 itens lá que eu quero, ela está num ponto onde está muito difícil de conseguir. Seja porque não teve lançamentos nacionais, ou se teve, já estão fora de catálogo, seja porque são itens... Isso é um problema também, né? Se o cara gosta de um determinado estilo musical, de um determinado disco que é complicado de achar, né? Ou não saiu nacional, como ele mesmo mencionou, ou tu vai encontrar aí usado, importado, o olho da cara... Os caras não fazem uma reedição. Puta, isso aí complica mesmo, cara. Que até acha no Mercado Livre ou Shopee, por exemplo, mas uns preços absurdos, o pessoal exagera ali nos valores. A minha salvação até um tempo atrás era importado Discogs, que é um site lá onde tem vários colecionadores e lojas vendendo os discos do mundo inteiro. Então, nossa, eu achei muita coisa ali que eu queria, que eu jamais imaginava ter em CD, tudo usado na maioria das vezes. Comprava lá, tinha sido uma fonte alternativa aí bacana para comprar. Mas desde que começou essa bagunça das importações... E que bagunça, hein, meu? Puta que pariu, velho. Bah. Tem nem o que dizer, né? Tornado cada vez mais escasso e difícil eu conseguir comprar as coisas. Seja no sentido de achá-las ou seja no sentido financeiro, de estar disposto a pagar o que estão pedindo. Então a esperança é sempre ficar de olho para ver se aparece uma boa oportunidade de valor e de aparecer algum item que eu quero, ou a gente ainda tem gravadoras aqui no Brasil, pelo menos nessa linha mais do rock, do heavy metal, hard rock, sim, ainda relançam coisas, principalmente a Hellion ali, Classic Metal, tem aqui o Again também, umas outras lojas aí, umas outras gravadoras, que relançam muito material que eu jamais imaginava ver lançado aqui. Então a minha esperança é que algum desses 130 itens da minha lista acabem tendo relançamentos nacionais aqui. E tem algumas bandas específicas que eu queria ter mais discos, mas que tá muito difícil de achar. Só para citar alguns exemplos aqui. Tin Lizzy, cara. Tin Lizzy eu tenho só o Jailbreak aqui na minha coleção. Queria outros discos, pelo menos mais uns 3 ou 4 ali, mas simplesmente você não acha. Hawkwind também é uma banda que tem ainda alguns discos que eu quero, mas também simplesmente não acha.
Magnum, que é uma banda que eu adoro, mas assim, só tem os lançamentos mais recentes que têm saído aqui em território nacional, mas o material antigo, dos anos 80, por exemplo, ou dos anos 90, Complicado. simplesmente sumiu, você não acha. UFO também tem tido muito lançamento de material novo, de bootleg, de gravações ao vivo, mas também material ali da década de 70, 80, por exemplo, você não acha relançamento mais por aqui. Dokken teve aí um relançamento ano passado, se não me engano, que eu comprei, que foi o Back for the Attack. Fiquei na expectativa que ia sair os outros do Dokken, mas até agora, por enquanto, nada. E é lógico, tem alguns itens assim que é praticamente impossível achar, mesmo se conseguisse importar ainda. Tipo Rogue Mail, com aquele disco First Visit, Kakumen, com o Bad Window, Mama's Boys, Power and Passion. Tem uma banda chamada Vanadium, que eu acho que é italiana, também não acha nada de material deles. Uma banda feminina ali dos anos 60 chamada Funny, eu só vi CDs para vender direto no site delas lá fora. Mas resumindo, cara, tem muita coisa assim que eu quero que realmente é muito difícil de achar. Tem algumas coisas que nem saem em CD, tipo Tarzan. Tarzan é um conhecido da galera que gosta mais do hard rock heavy metal mais obscuro ali dos anos 80. Saiu um LP aqui no Brasil, mas até onde eu sei isso nunca saiu em CD. Então talvez seja um item aí que eu nunca vá ter em mãos em CD, por exemplo. Então, realmente, quando a nossa lista começa a ficar mais enxuta ali, começa a ficar meio complicado, meio chato de achar as coisas. Agora, conta pra mim aí nos comentários se você também tem uma lista de desejos, se tem aonde que você controla ela, se você tem uma planilha, se é no Discogs ou... Boa! Vai lá no canal Rock Collector do André, cara, já se inscreve no canal do cara. Retornou ao YouTube, sempre com um ótimo papo. E é isso, cara, a gente... esse ponto, né, da lista, ela é bem complicado, né? Tem o que eu falei, né? Do meu lado de cá, né? Agora eu entendi o ponto que ele estava trazendo. Do meu lado de cá, eu sou um cara que gosta de consumir, sempre pesquisar, e as bandas que eu acho eu gosto, eu quero ter, e é complicado eu conseguir manter uma lista, mas ele tá trazendo é o seguinte, cara, quando tu já tem a tua lista definitiva, né? Ou semi-definitiva, digamos assim. Mas os itens são mais complicados de encontrá-los, né? Tu começa uma coleção com os itens mais fáceis de encontrar, normalmente. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui, né? Como é fácil colecionar CDs, né? Do Papo de Rock lá, que a gente reagiu aqui semana passada. E ele falou bem isso, cara, para começar é beleza. Mas aí quando tu começa a selecionar, tu faz as pesquisas, gosta, parará, quando tu começa a fazer essa busca. E aí tu pega, por exemplo, que ele trouxe aqui muito, né, o lado B do hard, do heavy, né? O Dokken até que não é tão lado B, mas algumas bandas que ele citou ali, totalmente lado B, né? No sentido de difícil de tu encontrar, né? Elas não tiveram uma grande exposição na mídia, né? Ela já é difícil até lá fora de encontrar. E aí começa a ficar complicado mesmo, cara. Putz, batata, cara. Todo mundo vai ter problema com lista. Seja do meu lado, que é um cara que gosta de muita coisa e vou atrás de muitas coisas, né? E seja o cara que gosta também de muitas coisas, mas de um determinado nicho muito específico. Vai complicar, pode ter certeza. Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut. É o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.